Cultura empresarial. Quais são os pontos, né? Quais são os itens para você desenvolver um manual de cultura, que é a base para depois você, né, ser o exemplo da cultura e desenvolver aquela cultura. Nessa aula eu vou te falar exatamente quais são todos os itens, como desenvolver cada um desses itens. O primeiro item do manual de cultura é a missão da empresa. O que é missão? Missão é o propósito da empresa, é a razão dela existir, é o que ela entrega para o mercado, é o que ela entrega, né, em termos de benefício, de transformação. A missão é a razão de existir, o grande porquê, né? Para você definir missão, você tem que pensar qual é o grande porquê da minha empresa. Quando você pensa nesse o grande porquê, você consegue desenhar aí a sua missão. Qual que é o erro comum? Qual que é o erro mais frequente que eu vejo aí no desenvolvimento, no desenho da missão da empresa? É colocar a missão como o modelo de operação, como aquilo que a empresa faz. Mas você não tem que pôr o que a empresa faz, você tem que pôr o que a empresa causa. Nós aqui no IBC, nós fazemos cursos de coaching, de liderança, fazemos MBAs, pós-graduação, mas o que a gente causa, o que a gente provoca para o mundo, né? Formar pessoas e desenvolver organizações que mudam o mundo. Então tem uma diferença aí substancial. Né? Então a missão é o propósito, é a causa. A missão ela tem que inspirar. Ela tem que ser, ela tem que ter essa dose de romantismo, né? Ela tem que dar grandiosidade para a tua empresa. A missão tem que dar nobreza, tem que dar um caráter de nobreza para a sua empresa. Porque as pessoas, elas estão cada vez mais buscando pertencer a algo. As pessoas querem uma causa para batalhar por ela, para lutar por ela. E a sua empresa pode ser essa causa. Mas para a sua empresa ser a sua causa, tem que ter uma declaração de missão muito bem pensada. Então, como você pode fazer essa declaração de missão? Também num processo colaborativo, ter ideias, mostrar para as pessoas e você pensar palavra por palavra mesmo, para chegar numa declaração impactante, né? Numa declaração que gere entusiasmo, que é aquela declaração que as pessoas olham assim e falam: uau, eu quero fazer parte disso, tá? E cuidado para não cometer o erro comum, que é colocar o que a sua empresa faz. A missão é o que a sua empresa causa, é um passo além. O que a sua empresa faz é o que te permite entregar essa missão. A empresa Red Bull. O que a Red Bull faz? Eles são uma fábrica de bebidas energéticas. É o que a Red Bull faz. Ela fabrica, né, latinhas de energético de norte a sul do Brasil, em todo o mundo, né, uma empresa com dezenas de anos. Uma vez eu assisti uma palestra do CEO da Red Bull, eles vendem bilhões de latinhas de Red Bull por ano. Mas qual que é a missão, a causa da Red Bull? É dar asa para as pessoas. Né? Então, vender latinha de Red Bull é a forma como eles financiam a causa e o impacto que eles querem gerar, que é dar asa, né, para as pessoas. Por isso que eles têm várias iniciativas interessantes de impacto social, ambiental. Então, isso mostra a diferença, né, de uma boa missão e de uma missão. A missão da Red Bull não é fabricar as melhores latinhas, fabricar a melhor bebida de energético com excelência, com custo e tal. Não, né? Então, pense numa missão que seja uma causa, né? É a missão da Disney, fazer as pessoas felizes. Missão do Google, organizar o conhecimento do mundo. Olha como tem peso, né? Gera entusiasmo, gera vontade de falar: eu acho legal isso aí, eu quero fazer parte disso aí, né? Eu quero contribuir para que essa missão aconteça no mundo, porque isso agrega valor para as pessoas, isso aí tem um caráter de nobreza, de grandiosidade, ok? Então,
missão, o propósito, a causa da sua empresa. E o segundo elemento para um manual de cultura, para desenvolvimento da cultura, é a visão. O que é a visão? A visão é onde a sua empresa quer chegar, com data para acontecer. Então, a visão é um lugar onde se chegar. Então, se hoje a sua empresa é a maior do bairro, talvez a visão seja ser a melhor borracharia, ser a maior padaria, ser o melhor restaurante, ser a melhor loja de não sei o que da cidade. A visão, eu defendo que ela tem que ser um lugar para se chegar. Porque se a visão é um lugar para se chegar, a empresa mostra que ela tem desejo de crescimento, a empresa mostra que ela tem fome de crescimento. E uma empresa que está disposta a crescer, atrai muito mais clientes, atrai muito mais funcionários, atrai muito mais parceiros, porque vai ser uma empresa que vai criar oportunidades, vai ser uma empresa que vai criar negócios, vai ser uma empresa que vai criar ecossistema. E a forma de você mostrar para o mercado, tanto para os clientes externos quanto os clientes internos, o quanto a sua empresa está comprometida em fazer acontecer e crescer e ser melhor a cada dia, é a visão. Quando a visão é algum lugar para se chegar, as pessoas que estão no barco, que trabalham com você, elas almejam aquilo ali. Elas conseguem ver, né? A visão é um instrumento para você tangibilizar o futuro e trazer o futuro para o presente para começar a trabalhar para que esse futuro se torne realidade, dia após dia. A missão nossa como empreendedores, como empresários, é transformar a visão que a gente tem, que está na nossa cabeça, o lugar onde a gente quer chegar com a nossa empresa em realidade. É isso que a gente tem que fazer, transformar a visão que a gente tem e acredita e vai em realidade. Agora, essa visão, ela tem que ser apaixonante, essa visão ela tem que ser magnética, sabe? Essa visão, quando você olha para ela, você se sente atraído, você se sente impelido, você se sente impulsionado, você se sente fortemente puxado para conquistar aquela visão, para transformar ela em realidade. Então a visão é um instrumento também para você ter um combustível como empreendedor, como empresário, assim como a missão. Porque a gente está no jogo, no mundo dos negócios, o mercado é cruel e a gente precisa gerar caixa, a gente precisa gerar dinheiro, né? O lucro é o combustível da empresa, nós precisamos pagar as nossas contas, mas quando você tem uma causa e um lugar para onde você quer chegar, você tem mais esperança. E quem tem esperança tem tudo. Quem tem esperança tem combustível, tem energia, tem desejo, tem paixão pela vida, tem paixão pelos resultados dentro da empresa. Se você não tem essas diretrizes, a causa do seu negócio, a sua visão, onde você quer chegar, como é que você cria um combustível, como é que você cria, né, uma atuação, uma força inabalável? Não tem como. E a visão é muito importante. Que você esteja o tempo todo vendendo a visão para os funcionários, comunicando para os funcionários, olha, nós queremos chegar aqui, nós vamos chegar aqui, nós vamos trabalhar, esse é o nosso grande objetivo. A visão também ela tem que ter uma data, tá? Para acontecer. Eu recomendo que a visão seja para daqui 3 ou 5 anos. Talvez você tenha uma visão muito mais grandiosa na sua cabeça. Aqui nós no IBC também temos, nós queremos criar o meu pai, o sonho do meu pai, a grande inspiração do meu pai, que é o nosso presidente aqui, é o quê? É fazer um dos maiores movimentos filosóficos e desenvolvimento humano do mundo. Ele quer construir um legado internacional, impactar milhões de pessoas. É uma visão que a gente tem para daqui 10 anos, só que não é a visão do IBC ainda. Por quê? A visão é o próximo nível grandioso que você quer alcançar, mas tem que ter plausibilidade. As pessoas têm que olhar para a visão e falar assim, opa, peraí, é possível.
Eu vou entrar de coração e alma, de cabeça nesse negócio, porque é possível a gente chegar onde a empresa estabeleceu. Então hoje a nossa visão é ser a maior escola de coaching do mundo. E isso tem data para acontecer, está lá no nosso planejamento estratégico. Quando você estabelece uma visão e alcança aquela visão, você chega e desenha outra visão. Ou você muda no caminho também. Existe um mito errado no mundo dos negócios que missão e visão não mudam. Isso não é real. Missão e visão mudam sim. Sempre que você acredita que a sua empresa ela tomou um novo tom ou que tem que ter algum ajuste nas diretrizes, você pode fazer esse ajuste. É claro que os ajustes têm que ser muito bem pensados, porque quando você faz um ajuste, tem que ter todo aquele trabalho de implantação de novo da cultura e das diretrizes. Então, eu recomendo que ajustes sejam feitos pelo menos a cada 3, 5 anos. Então, visão, o próximo nível grandioso da sua empresa. E quando chegar lá, você muda. A visão, você tem que calibrar ela da seguinte maneira. Tem que ser desafiador. A visão, ela tem que ser assim. Tem dia que você acorda, você olha para sua visão e você fala assim, eu vou conseguir, vai dar, nós vamos dar conta. Mas tem dia que você vai acordar e por um breve momento você vai pensar, nossa, o desafio é grande, hein? Eu não sei se vai dar. Por que que tem que acontecer isso? Porque se acontece isso, você está com a visão bem calibrada. Porque o desafio é alto, é alcançável e na maioria do tempo você acredita que vai chegar lá, mas o desafio ele é grande, ele é robusto, então em certos momentos você duvida, né? Então são evidências de que uma visão está bem calibrada, porque a visão tem que gerar um inconformismo, tem que gerar uma sede, uma vontade de fazer acontecer, tem que ser desafiador. Em alguns momentos ela tem que gerar, né, até uma própria dúvida, será que dá? Porque se não gerar essa dúvida, não significa que a visão não está tão grandiosa. Só que também tem que ter plausibilidade, tem que ter alcançabilidade. Você tem que conseguir vender para as pessoas de que aquilo é possível. Então é o próximo nível grandioso com alcançabilidade, com plausibilidade. Se hoje você é a maior da cidade e tem 30 empresas maior do que você no Brasil inteiro, talvez se tornar a maior do Brasil em 3 anos seja difícil de vender isso. O nível de alcançabilidade é baixo, mas ser uma das 10 maiores, não. E aí estimula todo mundo no barco a entrar naquilo ali. Visão tem que ser um lugar para se chegar. Pode ser uma posição no mercado, pode ser X mil clientes transformados, pode ser X mil contas atendidas, pode ser 30 unidades, pode ser presença em países, em estados, pode ser alguma taxa, visão, uma empresa que cresce. Nossa visão, ser uma empresa que cresce 50% ao ano, pode ser uma visão. A visão, ela tem que ter concretude, ela tem que ser um lugar para se chegar, porque ela é um instrumento que inspira, que direciona as ações, toda a estratégia da empresa, as metas, os objetivos, as políticas, o nível de investimento, de energia de todo mundo é em direção ao quê? Em direção a transformar a visão em realidade. Então você, como dono da empresa, você tem que pôr a visão assim dentro do coração, na cabeça mesmo e vender isso para as pessoas o tempo todo. Fazer as pessoas acreditarem o tão quanto você acredita de que é possível chegar lá. E juntos, trabalhando sério, dia após dia, vocês vão construindo tijolinho por tijolinho que faz a empresa crescer, prosperar e se desenvolver. Missão e visão, uma dica excelente que eu tenho também é você desenhar uma missão e uma visão com poucas palavras. Quanto menos palavras, mais fácil de entrar na cabeça das pessoas. Sabe uma forma que eu valido se a empresa tem as diretrizes bem implantadas? Quando eu vou na empresa e pergunto para alguns colaboradores aleatoriamente, qual a missão dessa empresa? Então, quanto mais enxuto e impactante for a missão e a visão, mais os colaboradores vão ter aquilo na ponta da língua, né? E quanto mais eles têm na ponta da língua, mais aquilo está incorporado.
Tem dono de empresa que eu converso e eu pergunto assim, qual a missão e a visão da sua empresa? Vocês têm isso lá? E ele responde assim, nós temos sim missão e visão. E eu falo, qual é? Aí ele responde para mim, eu não lembro. Nossa, dá vontade de sair correndo, né? Ou falar, meu Deus, então não tem sentido. Missão e visão não é para enfeitar a parede, não é para ficar bonito, não é para fazer marketing, é para ser realmente a fundação, a inspiração, o direcionamento do seu business, do seu negócio. Então é inadmissível um dono de empresa que não sabe a missão, a visão da sua empresa na ponta da língua. Se nem você sabe, se nem você incorporou, se nem você é o exemplo daquilo, como você pode esperar que as pessoas estejam vivenciando e incorporando aquilo? A terceira diretriz fundamental são os valores da empresa. O que são os valores? Valores são os direcionadores do comportamento das pessoas dentro de uma empresa. Valores é como se fosse o manual do comportamento. É uma espécie de software mental que, quando bem incorporado dentro da empresa, direciona o comportamento, faz as pessoas priorizarem como elas devem ser. E quando você estabelece os valores, e estabelecer não significa só colocar uma palavrinha solta lá e falar eu tenho valor de excelência, atendimento ao cliente, foco no resultado. Valor é muito além disso, não é a palavra solta. Quando você consegue implantar e desenvolver e estabelecer os valores dentro da empresa, a empresa funciona com muito mais sinergia, porque a regra do jogo está estabelecida. Todo mundo tem ali uma conduta, um drive, um direcionador que faz as pessoas terem uma sintonia muito maior. Elas entendem o que é prioridade para aquela empresa, como ela deve se comportar. Quando você tem uma equipe, funcionários que estão alinhados com os valores da empresa e isso está bem estabelecido, bem direcionado, você vai ter uma empresa de alto desempenho. E aí você vai ter um elemento invisível altamente persuasivo, vamos dizer assim, que está direcionando as pessoas e fazendo elas entregarem muito mais resultado. Na Ambev, eles têm uma cultura de alcance às metas que é assim, muito forte dentro da empresa. Então, as próprias pessoas têm uma autocobrança muito grande para alcançar metas, porque aquilo é cultural deles. Aqui no IBC, nós também temos essa cultura muito forte de crescer muito, de inconformismo, de gerar resultado, de bater as metas. Bater meta aqui no IBC é coisa séria. E muitas vezes, aos nossos colaboradores, algumas pessoas da equipe, elas dão um esforço muito maior por conta própria para poder entregar um resultado, porque aquilo passa a se tornar importante para elas também. Quando a cultura da empresa está bem estabelecida, os valores estão bem estabelecidos, esses valores passam a ser importantes para as pessoas e não somente para a empresa. E se é importante para as pessoas, elas mesmas começam a viver cada vez mais forte esses valores e verificarem e a se policiarem umas com as outras se esses valores estão sendo vivenciados ou não. Agora, é um trabalho que exige disciplina, exige um excelente desenho, um excelente estabelecimento, mas que quando feito e acompanhado, o resultado é simplesmente incrível. Quando você vai estudar diversas empresas que cresceram, se multiplicaram, se tornaram empresas extraordinárias, todos os grandes empresários falam da importância da cultura e como isso é um diferencial competitivo. Hoje em dia, tecnologia, produto, maquinário, localização, tudo isso está muito acessível para qualquer empresa. Produto deixou de ser um diferencial. Cada vez mais o diferencial são as pessoas dentro da empresa, é a cultura que aquela empresa tem. Aquilo é único e é
A única coisa que é verdadeiramente incopiável é a cultura, a personalidade, o jeito de ser daquela organização. Olha para você ver como os valores são fortes. Eu me lembro da primeira vez quando eu fui para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós temos como, né, essa história para mostrar a força dos valores e da cultura. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura, né, de um pouco mais de desorganização no trânsito, né? As pessoas dão um jeitinho, passa daqui, passa dali, fura o semáforo, né? Se está atrasado ali para virar em algum momento, dá uma fechadinha. Isso é cultural aqui no Brasil, é comum. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, alguns anos atrás, fui estudar inglês, eu aluguei um carro lá e comecei a dirigir. E quando eu me dei conta, eu percebi que eu estava dirigindo de uma forma completamente diferente. Eu estava muito mais atento à hora de virar, a dar seta, a ter uma boa conduta ali no trânsito. Eu estava me adaptando ali àquele trânsito organizado. E o mais engraçado é que ninguém deu um treinamento para mim quando eu aluguei o carro, quando eu passei pela imigração. Olha, aqui é assim, assim, assim no trânsito. Como tem uma cultura do trânsito funcionar daquela forma, você se sente impelido a também dirigir daquela forma. Você se enquadra. Tá vendo a força da cultura? É uma força invisível que molda o comportamento das pessoas, que direciona a prioridade das pessoas. Então, o que é a cultura de organização que tem no trânsito em várias cidades dos Estados Unidos que você quer ter dentro da sua empresa? É a obsessão, é o comprometimento em alto nível com as metas, é o cuidado com o cliente, é a atenção aos custos, é a eficiência na produção, é a capacidade de inovação, ou você é uma empresa que depende muito de criatividade, de inovação, é isso que você quer? O que você espera das pessoas? O que tem que ter na vibe da sua empresa? O que tem que ter, né? Qual é esse mecanismo invisível que direciona o comportamento das pessoas, que é a cultura? O que esse mecanismo tem que forçar as pessoas a ser? É organização, é dinamismo, é senso de urgência, é agressividade nas metas, é criatividade. E a cultura, você tem que desenhar ela de uma forma que ela seja uma vantagem competitiva, de uma forma que ela seja um diferencial para a sua empresa competir no mercado. Como assim, Marcos? Se você tem uma indústria que a sua margem é muito pequena, você tem que ter uma cultura forte de custos enxutos, de eficiência na produção, de disciplina. Se você tem uma agência ou uma empresa que presta serviço, que exige criatividade, exige inovação, você tem que ter uma cultura de inovação e criatividade. Se você é uma empresa da área da saúde, que cuida da saúde das pessoas, que cuida do bem-estar das pessoas, você precisa desse cuidado com o cliente. Isso tem que ser muito forte na personalidade da sua empresa. Então, a cultura, ela não é desenhada de forma solta, mas de modo a agregar valor no seu modelo de negócio, na sua estratégia de negócio, para que você seja mais competitivo dentro do mercado. Missão, visão e valores são a base da cultura. Existem outros componentes também que eu vou trazer para você na parte 2 aqui dessa nossa conversa sobre o manual de cultura. Ainda falando sobre valores, o que é comum? Qual é o erro comum aí nas empresas em relação a valores? É definir o valor como uma palavrinha solta. Então a empresa vai lá e define custo baixo, foco em resultados, atendimento ao cliente, inovação. E a palavra solta, ela é incapaz, ela é insuficiente de direcionar o comportamento das pessoas. Porque a palavra solta, ela gera um entendimento muito diferente na cabeça de cada um. Eu costumo dizer o quê? Que as palavras são grávidas. Por que as palavras são grávidas? Porque elas dão luz na interpretação da outra pessoa. Se você
pergunta para uma pessoa, se você pede para uma pessoa assim, olha, eu preciso que você seja mais focado em resultado, e você pega uma outra pessoa e fala, olha, eu preciso que você seja mais focado em resultado, as pessoas vão entender coisas completamente diferentes. Para um, o foco no resultado pode ser atenção para não errar, para não cometer erros. Para outro, pode ser correr riscos, cometer mais erros para ter resultados maiores. Então, se a sua empresa estabelecer um foco em resultado, você precisa desdobrar esse valor, você precisa fazer um desdobramento, você precisa fazer uma especificação desse valor. Você tem que dar clareza solar sobre o que você espera do comportamento do funcionário com os valores. Você tem que olhar para o valor que você estabelecer, para a palavrinha que você estabelecer, como um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva tem que ter evidências de comportamento para que as pessoas entendam exatamente o que é aquele valor. Tem que ter também o conceito desse valor, o significado desse valor, o que a empresa espera com aquele valor. Quando você desdobra, explica, especifica, conceitua o valor, aí sim vai tomando corpo, o que a empresa espera daquele funcionário. Então, no mínimo, você tem que ter 2, 3 parágrafos de uma lauda no Word sobre cada valor. 1, 2 parágrafos, especificando o que é aquilo, dando exemplos daquilo. Porque aí sim, as pessoas vão entender o que é aquele valor e o que a empresa espera. Agora, não adianta só colocar no papel e você, dono, os líderes da empresa, os sócios não viverem aqueles valores, não mostrarem aqueles valores no dia a dia dentro da empresa. Porque existe uma força muito maior do que a força das palavras, que é a força do exemplo. Imagina uma situação assim. Pela manhã, um pai chega para o filho e fala para o filho que ele tem que ser muito cordial com as menininhas na escola, tem que ser muito gentil com as mulheres, porque as mulheres são especiais. O pai vai lá e fala isso para o filho. Só que à noite, lá no mesmo dia, ele tá a família na sala ou na cozinha da casa e o pai é extremamente estúpido com a mãe daquela criança. Então ele ofende, ele agride verbalmente, ele levanta o tom, ele quebra alguma coisa, ou seja, ele dá um exemplo completamente diferente do que ele ensinou. O que você acredita que a criança vai absorver? O que nós absorvemos? Nós absorvemos muito mais as ações, as atitudes das pessoas do que a fala. A fala é importante quando você é congruente com essa fala. Os americanos até falam walk the talk, quer dizer, faça o que você fala. Quando você combina comunicação verbal com o seu exemplo, aí sim você está educando os seus funcionários e fazendo eles perceberem como as coisas devem funcionar. O foco que eles têm que ter, o carinho com o cliente, a atenção aos custos da empresa. Agora, quando você fala alguma coisa e faz outra, você está dando uma confusão mental. Né? Você está jogando contra a construção da cultura que você quer construir. Se para você é muito importante o carinho, o atendimento, a atenção ao cliente, mas quando alguém da sua equipe traz um problema com o cliente, você fala mal do cliente, você age completamente oposto àquilo que você pede da equipe, você está jogando contra aquilo que você espera. Então tem que ser o exemplo dos valores. Missão, visão e valores são a base, as diretrizes que são base para a cultura. E existem outros componentes também, que nós vamos falar na parte 2 da aula aqui do Manual de Cultura.